Será que eu tenho que atender pelo cliente para cobrar um contrato de 5 mil reais? Será que eu preciso entregar um social media? Eu não gosto muito dessa ideia de, não, essas ondas de mercado, a onda da IA, a onda do... teve uma onda aí, a onda do Google Meu Negócio, todo mundo vendia Google Meu Negócio, e toda agência tinha que vender Google Meu Negócio. O que eu quero te falar é que não é sobre o high ticket em si, é muito mais sobre o conceito de ter uma estrutura de fato de venda, ao qual tu possa cobrar um pouco mais pelo teu serviço. Tu aprender a vender para lead frio. Tu tá acostumado a vender só para lead frio, tu só vende por indicação, tu só vende quando tu faz o network ali, um restaurante, alguma coisa do tipo que tu faz, e tu só fica nessa, e tu acha que é assim que tu vai conseguir crescer a tua agência. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agência Sem Frescura. E nesse episódio eu quero te falar sobre como que você pode fechar contratos de 2, 3 mil reais, 4 mil reais para tua agência de tráfego. Como que tu vai fazer uma oferta de fato para um cliente, para que de fato tu consiga ofertar para ele ali o serviço da tua agência, a tua solução, para que esse teu cliente, ele queira te pagar, por exemplo, 2, 3 mil reais pelo serviço da tua agência. Exatamente esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Como vocês sabem, quando tá eu sozinho aqui no podcast, é praticamente uma aula, né, meus amigos? Então, já prepara aí, eu não sei onde que você tá, se tá na academia, se tu tá resolvendo treta de cliente, tá entre uma reunião e outra, tá na hora do almoço, tá, sei lá, à noite, quando tá no trânsito indo pra casa, sei lá que peste que você tá fazendo, tá? Então, só presta atenção aí, bota um fonezinho de ouvido, se tiver no carro aí, aumenta o volume pra tu poder me ouvir bem. Se tiver barulho no carro, tá discutindo no carro, você fala, ó, cala a boca, deixa eu ouvir aqui o Itamar, porque eu vou aprender a fechar contratos de 3, 4 mil reais em uma única call, e é esse o meu compromisso contigo aqui, nesse nosso episódio aqui do nosso podcast do Agência Sem Frescura, tá? Brincadeiras à parte, tá, rapaziada? Eu quero me apresentar aqui pra você, se você ainda não me conhece, eu me chamo Itamar, sou um dos fundadores aqui da RFED Marketing, a gente tá no mercado desde 2021, somos uma agência focada mais na parte de tráfego, mas na prática a gente vende qualquer tipo de serviço. Eu costumo dizer que eu vendo serviço que for ajudar o cliente a vender mais e ele for colocar mais dinheiro no meu bolso. Ponto. Se vai ser CRM, tráfego, social media, IA, meu amigo, pouco importa, dane-se, digamos assim, o que tu vai entregar, porque na prática, no final das contas, é isso, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, fica aqui o meu convite para você poder me seguir no Instagram, @Itamar, IRFADS, ITAMAR, IRFADS, você colocar lá Itamar RFED no Instagram, não tem como não me achar. Se você colocar Agência Sem Frescura no Instagram, também você vai me achar da mesma forma, beleza? Me segue lá no Instagram para você poder acompanhar um pouco mais dos meus bastidores do dia a dia. Todo santo dia eu posto story, posto o bastidor do meu dia a dia aqui dentro da agência. Se você curte acompanhar os bastidores de uma agência real, sem frescura nenhuma, me acompanhe lá no Instagram, tá? E já te convido também a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, se inscrever aqui no nosso Spotify, seguir aqui os nossos podcasts, porque eu vou te dizer que toda semana tem um conteúdo de muito valor, velho. Uma coisa eu te garanto, tu pode até assistir outros podcasts por aí, tem vários podcasts top, velho, aqui no Spotify, no YouTube, vários conteúdos de alto valor, mas nenhum de tão alto valor quanto esse aqui, quando a gente fala que o assunto é agência, tá? Esse aqui é o único podcast focado para outras agências, de quem tá realmente no mesmo game, vivendo o dia a dia da agência e tá aqui tomando porrada, tomando churn, treta com o cliente, treta com a equipe e por aí vai, tá? E meu objetivo aqui nesse nosso episódio de hoje é te ensinar justamente isso, como que você vai fazer vendas ali de 2, 3 mil reais em uma única call, 4 mil reais em uma única call. Como que a gente faz para poder cobrar isso do cliente? Qual que é a estratégia que tem por trás de você conseguir fechar um contrato, por exemplo, nesse nível? Será que eu preciso fazer alguma coisa muito personalizada? Será que eu preciso, sei lá, às vezes, tipo assim, sei lá, mano, tipo assim, eu fazer uma parada mirabolante pro cliente, sei lá, vou construir uma estratégia personalizada para ele, colocar uma automação, colocar IA, fazer treinamento. Será que eu tenho que atender pelo cliente para cobrar um contrato de 5 mil reais? Será que eu preciso entregar um social media? Será que é só isso mesmo? Porque, pô, social media tu já entrega, provavelmente. Só um tráfego tu já entrega. Pacote de criativo tu já faz. Pô, mano, a mesma coisa que tu faz na tua agência é a coisa que eu faço na minha. E por que com pacote básico de tráfego a gente consegue cobrar 3, 4, 5 mil reais e fechar o contrato com esse cliente ainda no momento da call? É isso que a gente vai trocar de ideia agora aqui nesses próximos minutos, tá? E basicamente é isso. Sem mais delongas, vamos pra prática aqui, vamos trocar essa ideia aqui sobre isso, tá? Primeiro ponto, pessoal, eu quero desmistificar um pouco essa parte da cobrança, tá? Quanto que você cobra, tal, porque tem essa modinha de high ticket no mercado, velho. Mano, eu sempre odeio essas paradas que é tipo muito modinha, tal, etc, tá? Eu não gosto muito dessa ideia de, não, essas ondas de mercado, a onda da IA, a onda do... teve uma onda aí, a onda do Google Meu Negócio, todo mundo vendia Google Meu Negócio, e toda agência tinha que vender Google Meu Negócio, aí tinha que vender high ticket, meu amigo, mano.
Essas ondas, tipo assim, é legal pra quem quer surfar, quem não tem um negócio sólido, mas eu prefiro muito mais entender quais são, pra onde tá indo essa onda, né? Entender o que é essa onda do mercado e, consequentemente, usar ela ao nosso favor, né? Então a gente faz isso a todo momento dentro da nossa agência, tá? E é isso que eu quero te convidar a fazer também, tá? Então aqui eu não tô falando sobre o high ticket, tá? Essa onda que veio para ficar também no mercado e o high ticket existe há muito tempo, mas veio esse boom no mercado de agência, né? Mas o que eu quero te falar é que não é sobre o high ticket em si, é muito mais sobre o conceito de ter uma estrutura de fato de venda ao qual tu possa cobrar um pouco mais pelo teu serviço, porque na prática, para você poder escalar a tua agência, não é só aumentar a quantidade de clientes, né? Tipo assim, se tu vai só aumentar a quantidade de clientes e tá cobrando R$300, R$400, vai acontecer o que aconteceu comigo lá em 2022. Primeiro semestre de 2022, eu lembro muito disso, velho. Em junho de 2022, eu tava com 60 clientes ativos e tava faturando cerca de R$24 mil. 60 clientes ativos e R$24 mil. Isso é um ticket médio menor que R$400 para cada cliente, velho. Essa era a minha realidade lá em 2022 e eu não quero que você passe por essa realidade, porque eu achava, não, mano, porque tinha uma época lá, né, velho, do mercado lá em 2021, começo de 2022, cara, não, você tem que fechar mais cliente, tem que fechar mais cliente, tem que fechar mais cliente, fechar mais cliente, e eu fiquei fechando cliente, cobrando 400 conto. 300 conto, 350, e aí, mano, eu tava com uma porrada de cliente, velho, eu era segmentado por nicho de estética nessa época, a gente só atendia nicho de estética, minha esposa não aguentava mais, porque minha esposa também é minha sócia aqui na minha agência, aí nessa época era só eu, ela e o Rodrigo, a gente tava de saco cheio, velho, de tipo, pô, mano, só tem esse nicho e tal, a gente até chamou mais gente, a gente precisou chamar mais gente pra agência, né, aí foi quando o Rafael começou a trabalhar junto com a gente mais outras duas pessoas também trabalhavam junto conosco, que era muito cliente, só que não tinha faturamento nenhum, velho, na prática. Era 60 clientes para 24 mil de faturamento. Ai, tá, mas que merda era essa? Mano, era muito zoado. Só que ao mesmo tempo isso trouxe muita experiência pra gente. Isso trouxe pra mim uma habilidade de gestão que provavelmente você não tem na tua agência quando tu tem um volume menor de clientes, tá? Isso me trouxe naquela época, hoje eu vejo, né? O quanto que isso foi importante para a realidade do meu negócio, que isso me deu muita experiência de ter essa habilidade de gerenciar muita gente, muito cliente ao mesmo tempo. E também, outro fator que também foi muito importante foi o fato da gente conseguir ter essa experiência, esse tanto de treta, os problemas que acontecem quando tem esse tanto de cliente e tal, isso fez com que a gente tivesse uma visão muito diferente. Hoje em dia, a gente quase que fecha essa quantidade de clientes, né? A gente nunca fechou 60 clientes em um mês, por enquanto, tá? Mas a gente tá fechando uns 30, 40, 50 novos clientes no mês, tá? Aqui dentro da nossa agência, só de novos contratos. Lembrando que esse cenário que eu tenho 60 clientes e 24 mil de faturamento era em 2022, primeiro semestre de 2022. No segundo semestre de 2022, eu comecei a demitir todo mundo, todos os clientes, e comecei a ajustar mais o meu ticket, por aí vai, tá? Mas aqui não é pra ficar falando da minha história, não. Eu só quero te mostrar aqui que pra crescer, de fato, a agência, não precisa ir na moda do high ticket, mas o high ticket ensina um conceito muito interessante, que é o conceito da margem de lucro. Você precisa ter margem de lucro. O que aconteceu comigo? Mano, eu não tinha margem de lucro. Eu pagava pra trabalhar, era um trampo do cacete, muita energia gasta e no final não me gerava resultado nenhum. Ai, Tamar, Deus me livre ter esse tipo de problema, velho. Quem fala geralmente isso é o cara que tá faturando 5, 6 mil reais, 10 mil reais e não consegue sair disso. Eu, pelo menos, estava faturando 24 mil reais. Eu, pelo menos, tive a experiência de atender 60 clientes ao mesmo tempo. Isso trouxe bagagem para poder entender o que eu entendo hoje da minha agência. Ter o controle que a gente tem hoje, ter o nível de resultado que a gente tem hoje dentro da nossa operação, tá? Isso trouxe muita bagagem pra gente. Eu não me arrependo disso, não. Eu me arrependo de, às vezes, não me arrependo de muita coisa, mas me arrependo às vezes que eu fiquei ouvindo o cara falando, não, roda o funil tal, o funil tal que funciona, o funil tal que funciona, não, um typeform, e não sei o que, isso é estratégica. Mano do céu, velho. Você tá doido, mano? Toda vez que eu tentava complicar o processo, cada vez que eu tentava complicar mais, menos resultado eu tinha. Essa era a minha realidade, né? Mas aí, rapaziada, o que eu quero passar de visão aqui pra vocês, tá? Na prática, é que esse processo, esse conceito, né, de, high ticket, etc., não é que você precisa cobrar high ticket na tua agência, mas eu quero que você entenda que não é cobrar, fechar contrato 2, 3, 4 mil reais uma única call. É a estratégia que tem por trás de fazer um fechamento como esse. Eu poderia, isso aqui não é aula sobre high ticket, o que você tem que entregar no produto high ticket, etc. Isso aí, você segue o Henrique Marinho, você segue outros players aí que falam sobre high ticket, porque eu aplico o mesmo conceito. Não importa se tu vende mentoria, infoproduto, serviço da tua agência, o conceito, por exemplo, que o Henrique Marinho ensina, dá pra tu aplicar em qualquer segmento, qualquer serviço que tu tá vendendo, tá? Só que
Não é sobre isso que eu quero falar aqui. O que eu quero falar aqui para você é a estratégia ao qual vai fazer você, de fato, fechar os contratos de 2, 3, 4 mil reais ainda na call. E o que faz até o cliente ele ver valor nisso para que ele entenda que esse produto vale. O que faz a gente fechar essa quantidade de contrato nas nossas reuniões de vendas é justamente a estratégia que eu vou te ensinar basicamente aqui. Como que você pode cobrar um pouco mais caro aí pelo teu serviço e em qual cenário que você tem que cobrar isso, tá? Então, primeiro ponto, aqui a gente não vai falar sobre high ticket, eu quero só fazer esse alinhamento aqui primeiro com vocês. O conteúdo aqui não vai ser, não, cobre high ticket é o caminho e etc. Meu irmão, eu não gosto de onda de mercado, novamente, tá? Não é o nosso game aqui de, não, nosso game é o jogo do high ticket, mano. Eu não considero que a gente cobra high ticket, eu considero que a gente cobra o justo. O que a gente tem de oportunidade, tá? Se tem uma oportunidade pra gente poder cobrar ali, um ticket de 4 mil reais, 5 mil reais, por exemplo, hoje eu tava ali, passei aqui em uma das cabines de reunião, fui falar com o Renato, aqui um dos nossos close, eu falei assim pra ele, mano, e aí, sai da reunião e tal, ele falou, mano, saí. E o cara vai me dar o feedback, hoje ainda, se o cara me der o feedback, eu vou fechar uma venda de 4 mil, e se a gente entregar o resultado que a gente comprometeu ali pra ele, ele vai fechar uma outra empresa, e ele fechando essa outra empresa, essa mesma venda vai pra 8 mil reais. Olha só que oportunidade do caramba. Só que aí, 8 mil reais, beleza. Só que, mano, é uma vez perdida que a gente vai focar nisso. Eu não tô focado em fechar essas vendas de 8 mil. E tá, mas por que tu não foca? Porque, mano, eu acredito muito num conceito muito simples. Minha barreira de entrada vai ser muito mais fácil eu encontrar os clientes que vão pagar 1.500, 2 mil, 3 mil reais do que os clientes que vão pagar 5, 8, 10 mil reais. Então, minha barreira de entrada para chegar nesses clientes é muito mais baixa. Então, automaticamente, eu tenho mais volume. E se eu tenho demanda, eu tenho venda. Tá aqui, ó. Se tem demanda, tem venda, rapaziada. É o que a gente carrega aqui no nosso pulso também, ó. Se tem demanda, tem venda. Esse ponto específico é pra gente nunca esquecer que o importante é gerar demanda e vender. Não é o high ticket, o funil, isso e aquilo. Gera demanda e vende. Seja pelo tráfego, pela prospecção ativa pelo WhatsApp, por indicação, evento, o que seja. Gera demanda e vende. É assim que você vai, de fato, conseguir crescer a tua agência de maneira saudável, com consistência, de fato, aí, pra tua operação, tá? Então, primeiro ponto aqui que eu quero que a gente se alinhe é justamente esse. Aqui não é sobre high ticket, é sobre a estratégia de fato que tu vai, de fato, estar utilizando dentro da tua agência para poder fechar esses contratos, tá? E aí, rapaziada, falando sobre esse ponto do fechamento desses tickets, né, de venda e tal, surge muito aquela, o que eu tenho que entregar para poder cobrar esse valor? Qual que é a entrega que tu faz para poder cobrar esse valor? Não tem a ver com a entrega. Eu até gravei um outro podcast recentemente que eu falei justamente sobre isso, sobre esse ponto, né, de, às vezes tu quer cobrar 3 mil reais, 2 mil reais e acha que tem que agregar um monte de serviço na tua entrega. Mano, tu não precisa, não é a entrega. Qual que é a entrega que tu faz pra cobrar 3 mil reais? E eu canso de responder essa pergunta no meu Instagram, velho. Eu falo direto. A mesma entrega que tu faz dentro da tua agência. Se tu tem agência de tráfego, de social media, de web design, meu amigo, tudo que tu faz aí é o que eu chamo de pacote básico de agência. Pacote básico de agência é todas essas paradas aí que tu entrega dentro da tua agência. Um tráfego, um social media, um criativo, um atendimento com o cliente, um suporte, etc. É o que eu chamo de pacote básico de tráfego, pacote básico da agência. Toda agência tem esse tipo de serviço, velho. Só que o que diferencia? Como eu falei em um outro podcast, se você ainda não assistiu esse podcast, mano, que eu falei que você deve parar de vender tráfego pago, esse podcast, eu não tenho dúvida alguma, que é um dos podcasts talvez mais importantes que eu gravei aqui para o podcast do Agência Sem Frescura, tá? Se você entender esse conceito, velho, tu vai, mano, tá muito à frente do mercado, disparado, tu vai estar muito à frente do mercado, velho. Muito à frente do mercado. E vou te dizer, ficar à frente do mercado nesse cenário vai fazer com que tu tenha uma visão totalmente diferenciada. Comece, de fato, a diferenciar até o teu próprio resultado da tua agência, tá? Então já fica a dica aí. Mas, voltando aqui, tá, rapaziada? Como eu falei para vocês nesse outro podcast, o conceito não é eu ficar entregando muita coisa pro cliente. Não é a entrega. Qual que é a entrega que eu faço, Itamar, para cobrar 3 mil reais? Cara, o teu pacote de serviço mais barato. Ponto. O teu pacote de serviço mais barato, ou o tráfego criativo, o suporte, e é isso. Pronto. Isso aí tu vai colocar o preço de 3 mil reais. Só que eu vou te ensinar a aplicar essa estratégia na hora da reunião. Que aí, assim, é o que diferencia para fazer com que tu feche esse tipo de venda, para que tu feche esse tipo de contrato, tá? Isso sim é o que vai te diferenciar e vai fazer com que, de fato, tu consiga crescer a tua agência de maneira estratégica para alcançar esse resultado, tá? É como que tu vai cobrar isso do cliente na hora da reunião, tá? Isso sim vai te diferenciar. Então, quando a gente fala de entrega, a entrega é a mesma. Pega teu pacote mais barato e aplica a estratégia que eu vou te ensinar aqui, tá? Então, a gente já falou aqui sobre a parada do high ticket, não é o fato de vender high ticket, isso tu vai aplicar para fechar uma venda de 1.000 reais, de 1.500 reais, de 2 mil reais, de 3 mil reais.
o conceito é literalmente o mesmo, tá? E eu sempre gosto, acho que vocês já perceberam já, que todo podcast já que eu faço, que tá eu aqui sozinho, eu sempre gosto de dar esse contexto, de preparar, de explicar os fundamentos, para que você não aplique algo só por um insight que você tá pegando aleatório. Isso aqui é quase que uma aula mesmo, velho. Tipo assim, eu não sei se você tá curtindo, de fato, ouvir esse podcast nesse modelo, tá? Esse até é um teste que a gente tá fazendo, tá? Que eu tô fazendo aqui junto com o meu time. Então já fica aí já a dica, mano. Se você tá curtindo, tá? A forma de eu saber se tá curtindo esse modelo, ao qual é eu sozinho aqui, trocando essa ideia com vocês. Não importa se tá no YouTube ou no Spotify. Deixa teu comentário aqui embaixo. E tá, mano, tô curtindo, continua com esse modelo. Faz o seguinte, ó, pra ficar mais fácil, tá? Comenta assim, ó, continua com o modelo. Tá ligado? Só isso. Continua com o modelo, já vou entender que eu devo continuar nesse formato aqui de aula, tá? Junto com vocês aqui também, beleza? E isso aqui vai me ajudar a balizar. Pô, mano, se não tiver nenhum comentário, eu já sei que vocês estão curtindo e não curtiram, de fato, esse tipo de conteúdo aqui. Vocês preferem quando tem podcast com mais pessoas e por aí vai, tá? Fica a teu critério aí, beleza? Mas vamos voltar aqui, tá, rapaziada? Então, ó, sem essa de ondinha de high ticket, sem essa de querer entregar muito ali pro cliente, porque o jogo não tá na entrega, e vou te dizer, não é a entrega, não é a quantidade da entrega que tu vai fazer pro teu cliente que vai fazer a diferença, de fato, para esse teu cliente te entregar esse resultado, tá? Não é o quanto que tu vai entregar e tudo mais, tá de boa pra mim, tá? 100%. Ó, não é a quantidade ali da entrega que tu vai fazer pro teu cliente que vai fazer com que esse cara tenha mais ou menos resultado, tá? Se tu entregar, fazer o básico ali do que tu tá combinando com ele, do que tu acredita que é o suficiente pra esse cara ter resultado, acabou, é isso. Não é o fato de tu entregar mais ou menos que vai fazer o cliente pagar mais. Eu tô cansado de conversar com outros donos de agência, ao qual, isso também acontecia comigo, ao qual eu entregava, por exemplo, tráfego e social media por 900 conto. Tráfego e social media por 800 reais. Tráfego e social media por 1.200 reais. Quando eu conseguia cobrar isso. Isso acontecia, pô, comigo também, tá? Isso acontecia muito comigo também, muito mesmo. Já passei por essa fase também. Hoje em dia, quando eu vou vender, por exemplo, um pacote de social media com 8 posts mensal, a gente cobra em média R$1.000, R$1.200. Às vezes R$1.900. Pode ver, 8 posts tá R$1.900, cara. Às vezes a gente cobra. Mas, pô, mano, teu social media é o quê? É diferenciado e tal, mano? Não, mano, a gente usa ChatGPT pra ajudar a planejar o conteúdo do cliente. Aí, obviamente, se o cara tá pagando mais caro, a gente produz uns conteúdos um pouco mais estratégicos. Eu prometo 8 posts no mês, mas entrego uns 12 ali, sempre tem no over delivery. E é isso, velho. É isso. Mas eu quero que tu entenda que não tem a ver com a entrega. Tem a ver, como eu disse, com o empacotamento. Mas isso aqui eu já ensinei no outro podcast lá, no outro episódio lá do podcast aqui do Agência Sem Frescura, tá? Aqui eu só quero que tu entenda. Esse fator de tu cobrar não tem a ver com a quantidade de itens que tu tá entregando, tá colocando na tua proposta. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ainda falando sobre esse ponto de fechar esses clientes em call, eu quero que tu entenda que aqui a gente já tá indo já pro conteúdo mais prático, tá? Se você, não vou dizer se você tá no trânsito, você vai anotar, mas se tu tiver de boa aí, mano, já se prepara aí o bloco de notas aí do teu iPhone aí, porque, mano, vai sair muita parte prática aqui nos próximos minutos, tá? Então, vê só. Pra gente poder começar a ter essa cobrança, de fato, de maneira mais estratégica ali pro cliente. O que você precisa saber? Precisa saber que, primeiro, você não pode vender o serviço, o entregável, tu tem que vender uma solução. Primeiro ponto é isso, tá? Isso aqui eu já ensinei, enfim, não vou ficar mais repetindo isso não. Então, ó, já ensinei que você tem que vender uma solução. Depois que você vende ali, de fato, uma solução, o que você tem que fazer dentro da tua agência, na prática ali, basicamente é fazer uma oferta pro cara no momento da reunião. Se você for... Então, mas eu já faço uma oferta, já faço o pitch pro cara no momento da reunião. O que eu quero te dizer é que a todo momento, qualquer reunião que você for fazer, tem que já colocar na tua cabeça. Tu tem que ter uma oferta exclusiva para esse cliente no momento da reunião contigo. Ou seja, ele tá aqui, entrou em call contigo, supondo que a gente tá em call, e esse cliente, ele acabou desligando ali, disse que ia pensar, ia falar com o sócio, ia falar com a esposa, com o Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa, já era, perdeu aquela condição que você ofertou para ele pro momento da reunião. Parece algo básico, parece algo bobo, mas eu tenho certeza que você não faz isso dentro da tua agência. Se tu não tá fechando o contrato na hora da call com o cara, tá tendo que fazer R1 e R2, e esse papo, velho, de ter que fazer R1 e R2, mano, já fiz também essa parada, velho. Sai dessa, se liberta, mano. Uma única call, tu pode apresentar o teu pitch pro teu cliente, tá? Às vezes tu acha que teu processo tá super validado, mas o teu closer tá perdendo o tempo de 2 reuniões. Já parou pra pensar nisso? Quando tu começa a escalar, quando tu faz R1 e R2, tu perde o tempo de fazer, tu poderia estar fazendo 2 reuniões de venda em vez de uma. Mas tu acha que, não, porque eu já faço assim, porque já funciona e tal. Meu amigo, velho, time que tá ganhando se mexe, tá? Porque o time que tá ganhando ficar parado, ele leva gol, leva goleada. Então ele tem que se mexer mais ainda
Porque tá ganhando. Toda hora eu tô aqui, ó, mano. Pensando em estratégia nova, colocando um canal de aquisição novo, colocando estratégia nova, refinando meu processo de prospecção. Esses dias aí eu refinei meu processo de prospecção ativo aqui na minha agência. Esse processo que eu refinei, basicamente ali, ele tava entregando já um bom baita resultado, um bom resultado aqui pra nossa operação. O nosso processo onde já entregava, tipo, a cada 150 prospecções, umas 3, 4 reuniões agendadas. Lembrando que é prospecção ativa pelo WhatsApp, então é copiando e colando mensagem de texto no WhatsApp. Imagina, tu copiar e colar mensagem de texto no WhatsApp, na terceira mensagem que tá enviando, tu já tá agendando reunião. Era o que acontecia com o nosso processo antigo. Só que onde é que tá a sacada agora? Na nova atualização que eu fiz agora na nossa metodologia de prospecção, para cada 150 prospecções, tá saindo tipo 7, 8 agendamentos. É tipo o dobro do resultado que eu tinha antes, aplicando a mesma estrutura, só mudei alguns detalhes no script e na forma como a gente faz a abordagem com o prospect ali. Olha só, o que é que eu tô falando com isso aqui pra ti? Eu já vendo muito, a gente já tem baita resultado na nossa agência e a gente consegue de maneira consistente já entregar esse resultado de venda vários meses na nossa agência. Mas eu tô a todo momento mudando, melhorando o nosso processo. Ou seja, o time que tá ganhando tem que se mexer. Então, às vezes você acha que você tá fazendo R1 e R2 que você aprendeu no fulano de tal, ciclano e beltrano, não vou ficar citando o nome aqui, mas eu vou te dizer, velho, no modelo de agência de tráfego, no modelo de agência normal, mano, tu não precisa fazer R1 e R2 pra fechar contratos até 5 mil. De 6 mil, 7 mil, se tu vai colocar muita coisa personalizada, aí sim eu acho que faz sentido tu fazer 2 calls. Em qualquer valor abaixo disso, tá perdendo tempo, tá? Mas vamos voltar aqui. Tu precisa entrar na reunião com o prospect, tá? Já com toda a oferta preparada que tu vai fazer pra ele na hora da call. Pausa pra água. Bebam água, tá, rapaziada? Então, ó, eu quero voltar aqui no conteúdo, acabei me desconcentrando, mas vamos lá, vai fluir. Olha só, quero que você entenda que no momento que você entrar na reunião com o cliente, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma oferta exclusiva para ele pro momento da call, tá? E quando eu falo oferta, você já entendeu que não tem que fazer R1, R2 e blá, 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 blá. Eu mesmo tô recapitulando o raciocínio aqui, tá? Então, ó, voltando. Então, se eu tô com a oferta pro cliente na hora da call, eu tenho que mostrar para ele que se ele desligar a reunião naquele momento, ele não vai mais ter acesso àquela mesma condição que eu trouxe para ele, tá? Então, quando você entrar na reunião com o cliente, quando vai fazer o teu pitch, tu precisa mostrar para ele e que ele tem que ver muito valor naquela oferta que tu tá fazendo para ele. Por exemplo, Itamar, que me ajuda a construir essa oferta. Como que poderia ser essa oferta? Vamos dar um exemplo. Supondo que tu vai cobrar 3 mil reais. Aí tu tá ofertando lá pro cliente e tu vai falar assim, olha, fulano, esse valor aqui dos 3 mil reais que eu tô te ofertando e tal, eu consigo parcelar no cartão em até 5 vezes sem juros se você fechar agora comigo no momento da reunião. Isso é uma condição especial para o momento da reunião. Mano, tem que ter algum motivo. Tu tem que dar algum motivo para o cliente, para que ele olhe para ti e fale assim, tem vantagem de fechar no momento da call. Presta atenção nessa palavra, vantagem. O cliente, ele tá todo momento, você tá todo momento também procurando vantagem. Todo mundo, isso é normal do ser humano. A todo momento a gente tá procurando vantagem, a gente quer vantagem. Sempre a gente quer vantagem em alguma coisa. Em uma promoção, em um desconto, tudo que for vantagem, isso tá no nosso senso comum, rapaziada. E o senso comum a gente nunca briga contra, a gente sempre usa ele ao nosso favor. Onde que tá a grande sacada por trás disso? É porque em vez de tu ficar brigando contra o senso comum, ou não usar ele, tu vai usar ele ao teu favor. A grande vantagem é essa. E aí, quando tu faz, por exemplo, uma oferta para o teu cliente, pro momento da call, e tu fala assim, por exemplo, um parcelamento sem juros no cartão, e tu mostra que esse parcelamento sem juros no cartão é exclusivo para quem tá fechando no momento da reunião, para esse cliente que ia pagar no cartão, ele fala assim, caramba, se eu desligar isso aqui, eu vou acabar perdendo a oportunidade. Tu força o cara a ele entender que ele tem uma única chance de fazer esse fechamento contigo e de ter essa oportunidade de fazer com que tu tenha, essa vantagem, esse resultado. Tu consiga entregar esse resultado para ele, digamos assim, esse resultado, no caso, essa vantagem que tu tá entregando pro lead ali na hora dessa call de vendas, tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque você vai fazer com que esse cara, ele veja vantagem em fechar contigo ali. Se o cliente, ele não tem nenhum motivo, velho, nenhum. Esse cara, ele tem que estar, tipo assim, muito aquecido, com muita vontade de fechar contigo. Ele tem que estar assim, meu Deus, eu estou desesperado por um gestor de tráfego. Eu quero muito fechar agora, tal, e, pô, tu vai apresentar. Isso é 1 em 1 milhão que vai acontecer. Não em 1 milhão, vai. 1 a cada 100 reuniões que tu executar, vai estar nesse cenário. A maioria não vai estar nesse cenário. Por isso que você precisa aprender a vender. É como eu digo, né, mano, também. Tu precisa aprender a vender para lead frio.
Muitas das vezes, o que acaba acontecendo? Tu tá acostumado a só vender por indicação, tu só vende por indicação ou networking. É os dois canais mais comuns do dono de agência que não tem previsibilidade nas vendas. E a verdadeira previsibilidade de uma agência não é a recorrência. A recorrência é o lucro. A previsibilidade de uma agência está nas vendas. É a tua capacidade de geração de receita. Isso que vai te diferenciar das outras agências do mercado. É isso que, de fato, vai fazer com que tu tenha muito resultado dentro da tua agência. É a tua capacidade de geração de receita. E aí, o que acaba acontecendo muitas das vezes? Tu tá acostumado a vender só para lead frio, tu só vende por indicação, tu só vende quando tu faz um network ali, um restaurante, alguma coisa do tipo que tu faz, e tu só fica nessa. E tu acha que é assim que tu vai conseguir crescer a tua agência. Só que tu tá vendendo só para lead qualificadaço, lead de indicação. Mano, indicação, tu nem precisa fazer esforço para poder vender. Presta atenção no que você tá fazendo, pô. Tu não tá construindo uma empresa assim. E aí, o jogo, ele começa a ficar mais sério e começa, de fato, a mostrar que tu tem uma empresa quando tu aprende a vender para lead frio. Lead de networking, de indicação e etc. Essa galera é uma galera que já tem um contato contigo, já tem um nível de conexão contigo. Consequentemente, a tua taxa de conversão vai ser alta. Mano, eu acho muito engraçado, velho, quando eu paro pra conversar com... Tem uns donos de agência que falam assim, ah, não, eu tenho 80% de taxa de conversão nas reuniões. Aí eu pergunto, quantas reuniões tu fizesse no último mês? Ah, eu fiz 10. Putz, velho. Ah, mano. 10 reuniões eu com meus closer faz num dia, velho. 10 reuniões eu com meus closer faz num dia. E o cara tá nessa. Ah, não, fiz 10 reuniões no mês. Ah, velho. Entendeu, rapaziada? Se você ainda não tá vivendo esse momento, a partir do momento que tu começa a trabalhar em escala, as métricas mudam, tá? Fazer 10 reuniões no mês, que é tudo de indicação e network, meu amigo, obviamente tu vai ter que fechar a maioria. Tu tem que ser muito ruim, péssimo, se tu não fechar pelo menos a maioria, pelo menos mais de 50% dessas reuniões, que veio de indicação e networking, e isso tão pouco volume assim. Porque ainda arrisco dizer, se tu tivesse umas 200 indicações no mês, dificilmente tu teria 50% de taxa de conversão. Tu teria tipo uns 30% de taxa de conversão se tu for muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então já fica aqui, já pega já essa dica aqui, que eu acho que é muito importante, já tu saber diferenciar isso. Saiba que teu negócio, ele começa de fato a crescer, a tua agência vai começar de fato a crescer a partir do momento que tu aprender a vender para lead frio. Lembra esses clientes aí teu da tua agência que tu também vende o serviço de tráfego? O que é que tu ajuda o teu cliente? A vender para lead frio. Tu capta lead frio, seja através de post, de tráfego, seja o que for, tu vai fazer o que pra ele? Tu vai captar lead frio e vai mandar pro WhatsApp dele. E tu quer que o cliente venda. Aí tu fala, ah, não, você não tá vendendo. Aí tu coloca, muitas das vezes, muita culpa no teu cliente, mas nem tu sabe vender pra lead frio ainda. Olha só que contraditório, né, isso? Mas isso aqui nem é assunto pra esse podcast, tá? Eu só quero que você entenda que o jogo, ele começa a ficar sério, tu começa, de fato, a ter uma empresa também quando tu aprende a vender pra lead frio. E aqui, o que eu tô te ensinando é aplicando pra lead frio. Mas também tu pode aplicar para os clientes de indicação. Mas aqui eu tô falando do meu cenário. Eu tô falando da realidade que eu vivo dentro da minha agência. Então, automaticamente, sabe que isso aqui, mano, é aplicado para lead frio, para lead que nunca nem te viu. Tu foi de uma prospecção ativa, foi de um tráfego que tu rodou. Ou seja, de um canal de aquisição, de fato, escalável e que não depende necessariamente dessa pessoa te conhecer para poder fazer esse fechamento contigo, tá? Então, ó, quando chegar no momento da call, tu tem que mostrar pra esse cara que ele tem alguma vantagem em fechar contigo. Tem que dar algum motivo, mano. Não conta com a sorte. Por quê? Quando você faz um processo padronizado, como eu sempre digo, padronização é o melhor amigo da escala. Teu processo, ele tá tudo padronizado, tudo igual, mano. Toda reunião tua é igual, todo teu pitch de vendas é igual. Consequentemente, tu vai conseguir ter um resultado muito mais expressivo ali nas tuas reuniões. Tá tudo igual. Itamar, tá tudo igual, irmão. Não muda absolutamente nada. O que vai acontecer? O que vai acontecer você precisa fazer com que esse cliente, ele veja essa vantagem para ti na hora da reunião. Quando ele vê essa vantagem, na hora da reunião para ti, e tu tá aplicando isso com todo mundo, aquele cliente que já ia fechar contigo de todo jeito, ele vai fechar. Só que aqueles outros clientes que não fechariam contigo porque ele não viu alguma vantagem na hora da reunião, ele passa a fechar também. Olha só, às vezes, mano, parece uma parada que é tipo, meio que óbvio, né? Aí o cara fala, nossa, que genial, que parada óbvia que o Itamar tá falando. Mas o óbvio precisa ser dito. Às vezes você não tem essa clareza. Por isso que eu gosto de sempre estar tudo padronizado. Porque vai ter aquelas reuniões que vai vir os leads super qualificados, que tá no nosso ICP, e que a gente vai conseguir escalar, vai tracionar pra caramba. E vai vir aqueles clientes também que não tava tão qualificado, mas pelo nosso processo ela acabou fechando. Então, tenha uma oferta, primeira dica, tenha uma oferta para o cliente para o momento da reunião. Na hora da reunião, na hora dessa call de vendas com esse cliente, você precisa
ter essa oferta para esse cara no momento da reunião, velho. Não adianta ir para uma reunião sem ter uma oferta única. E essa oferta única tem várias formas de tu poder construir. Tu pode dar uma condição de pagamento, isenção de multa contratual, tu pode dar um site de graça para ele, um site de bônus se ele fechar contigo no momento da reunião, tu pode entregar um mês de conteúdo, tu pode entregar um treinamento, um CRM, qualquer coisa que possa agregar na tua oferta, tu pode colocar isso ainda para o momento da tua reunião. Lembrando, tem que ter uma oferta para o momento da reunião. Então deixa claro pro cara, olha, fulano, isso aqui é para o momento da reunião, ó, e para os clientes, então como que eu apresento isso, ó, e para os clientes que a gente, que fecha com a gente ainda aqui na nossa reunião, a gente também tá ofertando uma isenção de multa contratual. Você sabe que todo contrato tem multa, né? Sabe? Então pronto, cara, você já economiza aqui só de multa contratual 30% de multa. Então imagina, você fechar um contrato com a gente de um ano, por exemplo, R$2.000 por mês, vai dar mais de R$60 mil anual, tu economizar 30% do valor desse contrato ali, caso você queira cancelar com a gente em algum momento. Tudo isso, velho, ajuda tu a ancorar a tua oferta, deixar a tua oferta ainda mais forte e o cliente, ele vê uma palavra chamada vantagem. Já comenta aqui embaixo, se você tá até aqui, já comenta aqui embaixo, ó. O cliente tem que ver vantagem. Lembra disso. Você tem que ver vantagem, o ser humano, ele precisa ver vantagem no que ele tá fazendo, senão ele não faz. Todo mundo é assim, No fundo, mano, tudo que a gente faz é pra ver vantagem em alguma coisa, tá? A gente tem que ver vantagem em alguma coisa, senão a gente não faz, tá? Não faz mesmo. Beleza? Próximo ponto, tá? No teu modelo de oferta, tu precisa seguir uma estrutura de fato, estratégica da tua reunião de venda, tá? Essa estrutura, ela é composta por algumas etapas, tá? O podcast não é exatamente para falar sobre isso, mas eu quero que tu entenda, mano. Quando tu começa a padronizar tudo, e esse ponto de conseguir fechar os contratos de R$2, R$3.000, sem ter nada personalizado, sem ficar aumentando muito a entrega nem nada do tipo, tá muito ligado a tu com tudo padronizado. Tá? Então já fica também essa outra dica aqui que eu sempre falo sobre isso, mas vou reforçar aqui para você. O que você vai fazer? Entrou na reunião, começou a fazer as reuniões de venda, está fazendo tua reunião de venda, mano, esteja tudo roteirizado. O que tem que falar, o que tem que apresentar para o cliente, siga uma apresentação de vendas, não é slide, tá? É apresentação de vendas, tem essa estrutura e apresente isso aí para o cliente, tá? Então o que você vai fazer na hora da reunião com ele, na hora de apresentar o teu preço, tá? Tu precisa aplicar o que a gente chama de ferramentas de negociação. Tá? Essas ferramentas de negociação, para mim, é o fator mais decisivo que faz com que o cliente ele feche contigo no momento da reunião. Se tu não aplica as ferramentas de negociação, sabe o que acontece mesmo na prática? O que acontece é esse cliente que está ali, ele não vai ver valor na tua oferta tão forte quanto quando você aplica. O que eu quero dizer com isso? Se tu só tiver oferta na hora da call, tu vai ter um nível, digamos assim, um nível X. Tu tá aqui, tá nesse nível. Pô, tu tá aplicando agora a estratégia e, pô, mano, toda reunião tu tem uma oferta única pro cara. Se tu une isso aqui com algumas outras ferramentas de negociação, e eu vou falar pra ti já a mais poderosa, que eu acho que é a principal aqui que faz a gente ter esse resultado, existem várias, tá? Se tu aplica uma dessas ferramentas de negociação, tu faz com que essa tua oferta ainda fique ainda mais irresistível pro cliente. O cliente, rapaziada, ele tem que se sentir meio que burro se ele não fechar naquele momento ali contigo. Onde que acontece muito isso? Acontece muito isso no mercado de lançamento. Quando tu segue um modelo de venda técnica, que é um processo de venda copia e cola, quando tu segue um processo de venda que, na prática, tá seguindo uma apresentação, tá seguindo lá, apresentação de vendas, tudo a mesma coisa, isso é como se fosse uma palestra, sabe? Então, tipo assim, aquele momento ali, eu costumo dizer que o meu closer, quando eu entro em call, é a palestra dele ali que ele tá fazendo pro cliente. E ninguém interrompe o mentor na hora de uma palestra. Saca? Então nosso modelo, já tô dando até muita dica de como que é o nosso modelo de venda, já tem que até começar a filtrar um pouco isso aqui, né? Senão daqui a pouco eu tô revelando toda a nossa metodologia de venda. Ó, já fica editor, já fica ligado, tô zoando, tá? Não precisa cortar nada aqui não. Mas olha só, o que eu quero que tu entenda? Que a tua reunião de venda é como se fosse uma palestra pro cliente ali. E essa tua palestra tem que seguir uma apresentação, tem que seguir um formato lógico, né? E aí, quando você tá apresentando para o cliente, ele já vai ver valor na tua oferta, tá? Só que é como se fosse um modelo de lançamento. Quando a gente faz um lançamento de um infoproduto, você é dono de agência, velho. Provavelmente tu já não tem como tu ser um dono de agência e nunca ter assistido o lançamento de alguém, tá? Sempre tu vai ver que na hora do pitch do lançamento, por exemplo, do Pablo Marçal, ele monta uma oferta, empacota a oferta, mostra lá, olha, tu vai ter, sei lá, o FPV, Free Pass Vitalício, né? Ele fez, por exemplo, uma oferta como essa, ó, Free Pass Vitalício, tu vai pagar esse valor aqui, por todos os meus produtos e mais nunca tu vai pagar por nenhum produto meu. Free Pass Vitalício, acho que eram R$5.000. O cara falava, pô, mano, vou pagar 5 mil aqui, o custo normal é 3. Se eu colocar mais 2, eu compro esse Free Pass aqui e todos os outros produtos dele eu não pago mais nada. Ou seja, eu não tô comprando só esse aqui por 3 mil.
Com mais R$ 2.000, eu tô comprando agora todos os outros produtos que ele lançar e os produtos que ele já lançou. Tudo por 5 mil. Putz. É óbvio que eu vou pagar. Se você tem esse valor, obviamente, se o cara tem esse valor. Então, mas se acontecer, se o cliente não ter, aí entra a condição de pagamento. A gente já vai falar sobre isso, sobre a condição de pagamento. Antes da condição de pagamento, eu quero que você entenda que a lógica de uma oferta na hora da call com o teu cliente é a mesma lógica que a galera usa em lançamento. A gente também usa esse formato aqui, tá? O que faz o nosso modelo ser tão forte é que a gente sai buscando referência de vários outros mercados. Se em algum momento, sei lá, você que vai assistindo aqui, ou aluno da Zenit, aluno da minha mentoria, pronto, fica até mais fácil. Você que é aluno da minha mentoria, tá escutando o podcast, provavelmente tu vai se assemelhar. Se tu já assistiu algum outro lançamento, tu vai se assemelhar. O nosso modelo de venda, o nosso modelo de pitch, muito semelhante ao modelo de lançamento, por exemplo. Como que faz um pitch, por exemplo, para um lançamento. Só que trazendo, obviamente, já no formato validado, aplicado em negócios locais, né? Porque a nossa agência é de negócio local. Então, qual que é a grande sacada aqui, rapaziada? Quando você for fazer o pitch pro teu cliente, esse modelo do teu pitch, essa oferta que tu tá fazendo para ele, tem que ficar cada vez mais irresistível que se o cliente não fechar, ele é burro. Ele tem que ter essa sensação. Meu amigo, se eu não fechar essa condição aqui, eu sou muito burro, velho. Principalmente se o cara tiver dinheiro. Ele tem que sentir essa sensação. Porque às vezes o cara fala aquela, e eu ouço muito, véio, isso do meus close é a maior balela do mundo. Ah, não, mas esse cara tem dinheiro. Eu não dei muito desconto pra ele, não. Esse cara tem dinheiro, ele não vai querer, não. Meu amigo, velho, o cara que tem dinheiro ou não tem dinheiro, todos eles gostam de desconto. Porque todos eles querem ver vantagem. Não importa se o cara tem dinheiro, se o cara tem pouca grana. Todo mundo só quer ver vantagem no que tá fazendo. E aí, o que acaba acontecendo? Isso aconteceu hoje com o meu closer. Ele fala, não, eu segurei a venda em R$4.500 porque esse cara tinha dinheiro. Aplicou o terceiro nível de ancoragem? Não, porque eu não achei necessário. Não é pra achar necessário, irmão, é pra aplicar. Se fosse quem decide que tem que achar necessário ou não, sou eu. E eu já disse que tem que aplicar com todo mundo. Caberia o closer, por exemplo, aplicar às vezes com desconto menor. Que eu já vou falar sobre isso, sobre o que é essa ancoragem de 3 níveis. Se você não tá ligado como que é e como que aplica, eu vou te ensinar a fazer isso na prática, tá? Mas eu quero que você entenda. Vamos voltar aqui pra gente não perder o raciocínio, né? Então, ó, a oferta para o cliente no momento da call, ou seja, o que você está ofertando para o cara, a condição de pagamento, o preço, o desconto, não importa o que seja. Isso tudo tu vai agregando, tá? Eu vou te falar sobre essa agregação aqui. O que é mais importante? Precisa mostrar para o teu cliente que ele vai ser muito burro. Ele tem que ter essa sensação. Meu amigo, se eu não fechar isso aqui, eu sou muito burro. É tipo, por exemplo, a mentoria Zenit. Quando eu mostro, por exemplo, a proposta da mentoria Zenit, o que ela faz, por exemplo, e tudo mais, isso aqui não é para fazer pitch da mentoria Zenit, não. Mas quando eu mostro a proposta da mentoria Zenit, o dono de agência do outro lado, quando ouve, ele fala assim, mano, se eu não entro nisso aqui, eu sou muito burro. Porque eu dou condição de pagamento, tem garantia de resultado, e ele copia e cola o que eu faço dentro da minha agência. Tipo assim, ele vê a call de venda dos meus closer, ele vê como que a gente aplica a nossa metodologia de prospecção, ele tem acompanhamento para poder aplicar isso, a gente treina o SDR do cara, treina o closer, treina tipo assim tudo, pô. Faz tudo, eu faço tudo pelo cara praticamente. É muito burro se o cara não entrar. E ele tem a garantia, se ele não vender 100, um mês de mentoria, um mês de acompanhamento, se ele estiver vendendo 100 mil todos os meses na agência dele, eu devolvo 100% do dinheiro. Olha só que loucura, mano. Não é nem de faturamento. Não é tipo, escala sua agência pra faturar. Não. É se você não estiver vendendo 100 mil reais no mês na tua agência, eu devolvo teu dinheiro. Percebe o quanto que essa oferta ela vai ficando cada vez mais idiota pro cara que não aceita? Saca? E isso aqui eu só tô dando de exemplo, porque é uma oferta que veio agora aqui na minha cabeça e que eu posso falar. Porque, tipo, a nossa metodologia, como que a gente oferta pro nosso cliente, obviamente não dá pra abrir aqui, né? Só dentro realmente da mentoria. Então, o que é que eu quero aqui que tu pega aqui a visão, mano? Essa oferta, ela tem que ser num formato assim, mano, que a pessoa, ela se sinta idiota se ela não fechar, tá? E aí a gente vai agora pra como que você consegue agregar mais coisa nisso. Você já entendeu? A oferta, ela tem que ser única pro momento da call. Só que, ao mesmo tempo, o que vai fazer também tu fechar os contratos é a estrutura da tua reunião e você aplicar as ferramentas de negociação. Como eu disse, tem várias ferramentas de negociação, mas eu vou falar de uma aqui específica, que é a mais poderosa, que é a ancoragem de 3 níveis, tá? Então, mas o que é a ancoragem de 3 níveis? A ancoragem de 3 níveis é uma estratégia que a gente utiliza aqui dentro da nossa agência, a gente criou essa estratégia aqui dentro da nossa agência há cerca de uns 2 anos atrás, mais ou menos, e a gente aplica essa estratégia desde então. Então, mas como que é essa estratégia de ancoragem de 3 níveis? Ela consiste em você ancorar o preço para o cliente em 3 níveis diferentes. O preço ancorado, que a gente chama, preço ancorado é o preço sempre que vai estar na apresentação comercial. Então, por exemplo, se tu quer cobrar, vamos dar exemplo que a gente vai fechar uma venda de R$ 2.500,
Vamos dar exemplo, tá? Nem R$2.500. Vamos para arredondar, vamos colocar 3.000, vai ficar mais fácil. Eu vou fechar a venda de R$3.000. Então, para fechar a venda de 3.000, na proposta, eu coloco o valor, por exemplo, de R$5.000, tá? 5.000 não, R$4.500, tá? Então, eu coloco R$4.500 o valor da proposta, tá? E coloco lá o valor de 4.500, vamos dar exemplo. É assim que funciona a ancoragem de 3 níveis, tá? Primeiro é o preço ancorado, segundo é o preço real, digamos assim, o preço normal, um preço que você fecharia com esse cliente depois, e o terceiro é o preço para fechar agora. Por isso que são 3 níveis, tá? Então eu coloco na apresentação comercial, por exemplo, o valor lá de R$4.500. E aí depois eu crio um argumento de venda, e eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Eu crio um argumento de venda para que eu consiga conduzir o cliente para isso. Mas antes vamos falar desse preço ancorado. Então, qual que é o valor que eu devo colocar de preço ancorado? Geralmente, eu gosto de trabalhar com um valor ao qual seja pelo menos R$1.500 de distância, mais ou menos isso, do valor que eu quero cobrar real para o cliente se ele fechar agora comigo. Então, por exemplo, se eu quero cobrar 3.000, eu vou colocar em média R$4.500, tá? Ou então 4.700, 4.300, essa diferençazinha não vai mudar muita coisa não. R$200 no serviço de marketing não faz diferença. Já fica outra dica aqui pra ti, ó, dica bônus, tá? Se você é o tipo de cara que fica dando desconto de 200 conto pro cliente, achando que tá arrasando, mano, esse cliente não tá nem vendo valor no R$200 de desconto que tu tá ofertando pra ele, tá? R$200 de desconto no serviço de marketing, mano, pouco importa. Agora, quando passa pra ir pra 300, 400, R$500, já começa a pesar um pouco ali no bolso do cliente, tá? R$200 já te garanto, não faz diferença pro cliente. Eu já testei isso em escala, os meus alunos já testaram isso em escala, fazendo oferta com R$200 de diferença, o cliente não fecha na hora da call, tá? Não é R$200 que vai impactar. E lembra, pô, tu tá vendendo um serviço, pô, tu pode colocar o preço que tu quiser na tua proposta, tá? Então, para aplicar essa estratégia de ancoragem de 3 níveis, o primeiro nível de ancoragem, tu tem que colocar o valor de R$1.500 de distância do teu terceiro nível de preço, não do segundo, do terceiro, tá? Então, o primeiro nível de preço eu coloco lá, por exemplo, 4.500 e o preço que eu quero fechar real é, por exemplo, R$3.000, ou seja, R$1.500 de distância. Para eu colocar o segundo preço, geralmente o segundo preço eu trabalho com mais ou menos ali uns R$500 de desconto, tá? De início, 500, R$300 de desconto, sempre é um desconto pequeno, tá? Geralmente isso vem acompanhado de um argumento de venda. Eu não vou ficar ensinando todo o passo a passo aqui, eu só quero que tu entenda aqui o cenário, de como que tu aplica de fato, tá? Mas é muito importante tu entender uma parada chamada contexto, porque na hora de uma reunião de venda, velho, contexto é rei. Contexto é rei, velho. Contexto é rei, tá? E até um dos próximos podcasts que eu pretendo fazer, que é esses pilares de uma reunião de venda, ou a estrutura de uma reunião de venda é essencial, mano. Isso pode mudar muito o game de vocês. Se você quer ver até um podcast sobre isso, já deixa também teu comentário aqui, mano. Vamos interagir. Eu leio todos os comentários aqui de todos os episódios do podcast, todos os vídeos do YouTube. Eu leio tudo e eu mesmo respondo cada um de vocês, tá? Então, se você quer ver, por exemplo, um podcast falando sobre isso aí, mano, ou manda mensagem pra mim no Instagram, comenta aqui embaixo, faz um podcast falando sobre os pilares da reunião, a estrutura de uma reunião, que eu trago isso aqui pra vocês no futuro. Fechou, rapaziada? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. É muito importante que você, se faça um argumento de venda, use um contexto, para poder dar o primeiro desconto. Desconto por desconto não vale de porcaria nenhuma quando a gente fala de serviço no geral. Por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que tá aqui em cima, vocês não estão vendo, tá? Mas tem um ar-condicionado aqui que faz um frio miserável, velho. Miserável! O frio aqui é absurdo aqui dentro da sala, tá? Então esse ar-condicionado aqui, ele faz um frio gigantesco. Aí, pô, eu chamo um cara, por exemplo, agora aqui pra poder fazer a limpeza do ar-condicionado, fazer a manutenção. Sei lá, o ar-condicionado quebrou e a galera vai fazer a manutenção aqui do ar-condicionado. Se esse cara, por exemplo, agora, ele me cobra, ele fala assim, Itamar, o serviço do teu ar-condicionado é R$800, mas eu vou deixar pra tu por 200. Pô, velho. Por quê? Por quê? Por quê? Eu nem acredito, mano. Se o cara fala isso, tu já entendeu que na prática não era R$800 e era tipo 200 conto e ele só meteu louco? É R$800, mas pra tu eu vou deixar por 200. Esse pra tu, mas pra tu, Gisele, eu vou deixar por 200 conto. Por quê? Por que eu vou deixar por 200 conto pra Gisele? Gisele é diferente, é? É diferente, então. Você é diferente, você é o bonitão. Não. Você é o bonitão, né? Não. Você é o especial. Mano, não existe essa. O cara que mete esse migué, dificilmente o cliente ele vai comprar a ideia do outro lado. Aí, às vezes, tu tá lá na tua reunião de venda, aí tu fala assim, olha, fulano, é R$3.000, mas pra você eu vou deixar por 1.200. E tu acha que tá arrasando, né? E tu acha que isso aqui foi... Mano, tem que ter contexto. Tem que criar um contexto. Você precisa criar um contexto. O que é o contexto, Itamar? É explicar o porquê que você tá dando esse desconto. Olha, fulano,
o valor aqui é R$4.500, mas olha, por conta disso, daquilo, a gente tá fazendo isso aqui, é desse jeito e tal, e por isso que eu vou conseguir aqui pra ti uns R$500 de desconto. Pô, velho, R$500 de desconto ali é o que eu consegui pra ti. Você já mostra pro cliente que você conseguiu esses R$500 de desconto, saca? E aí você cria esse contexto antes e dá esse segundo nível da ancoragem, tá? Isso é na hora do pitch. Tá, rapaziada? Na hora do pitch, você precisa de fato aplicar isso com o cliente, tá? Então você mostra pro cara o preço cheio, fala para ele verbalmente através de um contexto específico, e aí sempre esse contexto é importante. Esse contexto tem que ser um contexto global. O que é um contexto global, Itamar? É um contexto que a gente aplica para todos os clientes e a gente fala na argumentação que isso é aplicado para todos os clientes. Por exemplo, se eu tô falando pro cliente, por exemplo, que ele vai ter, por exemplo, R$1.000 de desconto. Eu falo pra ele, ó, todos os clientes que, sei lá, tá fechando esse mês aqui com a nossa agência, vai ganhar R$1.000 de desconto. Então eu falo todos. Não, esse é um contexto merda, tá? Um contexto merda. Não, nem usa isso de exemplo, não. Mas aqui eu tô só colocando aqui pra tu poder ter uma noção de como que tu aplica isso, tá? Então, tem um argumento global. Que, tipo, pô, é com todos os clientes, nessa condição tal, tá ganhando esse desconto. Ele não tem que se sentir especial por esse segundo argumento aqui, tá? Esse argumento é fraco. Isso aqui ainda muitos donos de agência faz. Por exemplo, o cara fala, olha, eu consigo, ó, é aquele velho do Patu, né? Como eu falei agora há pouco aqui, tá? Então, ó, para tu eu consigo fazer por tanto. Isso aqui, todo gestor de tráfego, todo dono de agência já faz isso aqui, velho. Essa ancoragem é muito manjada. Por isso que a gente desenvolveu esse terceiro nível de ancoragem. Então, o primeiro é o preço cheio, o segundo é o preço meio que tipo normal, aí tu cria um contexto global, tá? Cria um contexto global, aplica para o cliente, ele não vai se sentir especial, mas ele já vai ver vantagem. Percebe que quando eu coloco isso, e eu uso isso com a oferta, por exemplo, única para o momento da call, por exemplo, isenção de multa contratual, a gente já consegue deixar a oferta um pouco mais agressiva. Percebe que se eu tivesse parado o podcast lá no começo, assim, ó, coloca uma oferta única pro momento da call e essa oferta, sei lá, pode ser uma isenção de multa contratual. Já te deixaria um pouco mais à frente, já conseguiria fechar a venda sim. Mas percebe o que eu falei aqui alguns minutos atrás, que a oferta ela tem que parecer tão irresistível ao ponto que se o cliente não fechar, ele vai sentir que ele é muito burro. Saca? É isso que tem que acontecer com o cliente na prática. Quando ele for bater de frente com essa tua oferta, ele tem que ter exatamente essa noção ao qual, pô, mano, se eu não fechar agora, eu sou muito burro. O cara tem que ter exatamente essa clareza e falar assim, pô, mano, se eu não fechar agora, é muito burro. Então percebe que se eu só falo só um ponto específico, que é, por exemplo, você vai ter isenção de multa contratual, o cara já vai ver uma vantagem. Viu vantagem? Beleza. Você está aplicando aqui alguma coisa, tá? Já tá saindo do zero. Tá na frente dos donos de agência que não faz porcaria nenhuma. Agora, quando tu une isso com... Olha, fulano, o preço, ó, você vai ter aqui R$4.500 é o valor do nosso serviço, mas por conta disso vai ficar por R$4.000. Você já tem aí R$500 de desconto, mais a isenção de multa contratual, como eu te expliquei para todo mundo que fecha aqui na reunião, ganha a isenção de multa contratual. Olha só agora como já ficou um pouquinho mais irresistível. Só que aí, meu amigo, tem essa miserável aqui, velho, que é esse terceiro nível de ancoragem. Esse terceiro nível de ancoragem, velho, é como se... É muito louco quando a gente aplica isso na hora da call, porque o que acontece na prática, rapaziada, é que parece que o cliente, ele desliga o cérebro dele. Eu não sei explicar, tipo, isso, tá ligado? É muito louco, que, tipo assim, é como se o cliente tá assim na hora da reunião, às vezes tá anotando, né? Aí quando a gente fala esse terceiro nível de ancoragem, ele faz assim, ele faz... E fica com essa cara de tacho, tá ligado? Fica meio assim, tipo... Caramba! Opa! Eu realmente agora preciso fechar exatamente essa reunião com o pessoal. Eu preciso fechar essa venda agora aqui. Preciso fechar negócio. O cara, ele tem essa sensação. Então, e como que é esse terceiro nível de ancoragem? É geralmente R$1.000 de desconto que você vai ofertar para ele. E não é R$1.000 de desconto, né? Perdão. Esse terceiro nível de ancoragem é a tua oferta mais agressiva para esse cliente para fechar agora. Quando você faz essa oferta, a grande sacada por trás dela é o cliente entender que, pô, o fulano tá disposto a fechar negócio. Quando você faz essa terceira oferta na hora da call, você sempre vai usar um argumento mostrando pro cara que, fulano, eu tô tão disposto a fechar esse projeto que já te dei R$500 de desconto, mas eu vou melhorar a condição aqui pra gente poder fechar negócio agora. E a gente iniciar o teu projeto, porque eu acredito no teu projeto tanto quanto você. Saca? Tu usar essa daqui, eu acredito no teu projeto tanto quanto você, eu vou então investir na tua empresa antes mesmo da gente ser parceiro. Esses argumentos aí, que aqui não é, o foco não é argumento de venda, mas tu usa um contexto forte. Quanto mais forte, pega a visão disso aqui, velho. Quanto mais forte for o teu contexto para o terceiro nível de preço, mais forte ele vai ser na hora de converter esse cliente.
Então, o que é só importante tu entender o contexto aqui nessa hora de produzir esse contexto, né? Na verdade, aqui para fazer esse terceiro nível de preço para o cliente, tá? Quando você for ofertar esse terceiro nível de preço, tem que deixar claro que é para fechar agora. Pra fechar agora, é isso. E você mostra pro cara que você tá no mesmo barco junto com ele, que você quer tanto fechar esse projeto, você acredita tanto na empresa dele, que a gente vai entregar esse resultado, que tua empresa vai conseguir entregar esse resultado pra ele. Então, por tu acreditar tanto nisso, tu melhora essa condição. O cara tem que ter essa sensação de, caramba, o cara não precisava... O cara tem que ter essa sensação, presta atenção. O lead, o empresário do outro lado, ele tem que ter a sensação de tipo assim, caramba, o fulano, o João, a Maria, o Marcos, o Matheus, seja quem for, não precisava me dar esse desconto. Ele não precisava me dar esse desconto, não. Mas ele realmente deu porque ele quer fechar negócio, porque ele quer a parceria junto com a minha empresa. É esse sentimento que tu tem que passar para o cliente quando tu passa o terceiro nível de ancoragem. Quando tu aplica esse terceiro nível de ancoragem ali com o cliente, o que ele vai sentir agora é isso. Pô, mano, esse cara poderia ter fechado a venda. Aí tu pode até usar esse argumento também, ó. Olha só, fulano, pra você ver o quanto que eu quero fechar esse projeto, é que, cara, eu poderia ter te apresentado só o valor dos R$4.500, que é o valor normal do nosso serviço. Mas eu acredito tanto nessa nossa parceria que eu tô te oferecendo aqui esse desconto a mais pra gente poder iniciar, você já iniciar a parceria conosco e você ver de fato que o nosso serviço pode transformar o resultado da tua empresa. E é isso que a gente vai trabalhar para poder fazer nos próximos dias. É isso que a gente vai fazer enquanto a gente iniciar a nossa parceria. Tu mostra, mano, como eu digo, quanto mais contexto tu dominar e mais forte for o teu contexto para poder aplicar essa estratégia, melhor vai ser o teu resultado. O contexto que a gente usa, por exemplo, dentro da nossa agência é matador, velho. É matador, que eu uso gatilho de senso comum, eu uso, tipo assim, um momento único, eu tiro a responsabilidade de mim e, mano, é muito louco o contexto que a gente utiliza. Então já fica a dica aí para você poder dedicar uma energia, por exemplo, nesse terceiro nível de ancoragem, começa fazendo. Primeiro passo é você começar a fazer, tá? Não fica nessa, não, vou esperar, eu não tenho ainda o contexto perfeito, quando tiver o contexto eu aplico. Mano, não, vai testando aí, com o contexto que você pensar, com o que você acreditar, vai fazendo e na hora, à medida que você vai aplicando, você vai tendo mais expertise, vai ganhando mais experiência e, consequentemente, consegue aplicar esse contexto de maneira mais assertiva ali para o cliente no momento da call, tá? Então, o contexto que a gente usa hoje não surgiu da noite pro dia, né? Foi muito teste, muito dia a dia, muita vivência dentro aqui da nossa operação, muita reunião executada, muito lead perdido, muito cara dizendo assim, vou falar com a minha esposa, vou pensar, vou falar com o meu sócio, tal. Mano, você tá doido, velho? Se tu só aplicar esses 3 níveis de ancoragem aqui, esses argumentos que na maioria das vezes acontecem, essas objeções que na maioria das vezes acontecem ali na hora da reunião, vou falar com o meu sócio, vou falar com não sei o quê, vou falar com não sei o quê, com o Beltrano, fulano, cicrano, com o Papai Noel, com o ministro da China, com, sei lá, velho, com o Lula, com o Bolsonaro. Meu amigo, quando tu mandar uma dessa daqui, no terceiro nível de preço, se tu conseguiu contextualizar bem pro cara e ele entendeu que, caramba, o fulano realmente quer fechar negócio comigo, ele tá com esse sentimento e você deixou claro, se você desligar a call, a gente perde essa condição, esse cara, ele vai dar um jeito, se ele realmente quer, se ele realmente viu o valor da tua proposta, ele vai dar um jeito de fechar contigo ainda no momento da reunião. E aí vem uma dica bônus, tá? Você não tá desesperado, pelo menos eu acredito que não esteja, espero que não esteja. Se você tá desesperado, véio, pega logo o Pix, tá? Mas eu quero falar com você que tá no cenário normal. E no cenário que você entende que você é uma empresa, que você é um cara profissional e não é um iniciante. Mesmo que você seja um iniciante, é importante você ter essa visão, tá? Eu prezo muito pra quando o cara tem a maturidade muito mais na visão do que na atitude, às vezes, ali, tá? Eu quero que você tenha um ponto específico aqui na tua visão, tá? Cara, você não precisa receber o Pix do cliente ainda no momento da reunião. Na maioria das vezes, não tô generalizando, tá? Não tô dizendo que é todos os casos. Estou dizendo que muitas das vezes, as agências que fazem isso, recebe o Pix, tal, já vi muita agência que faz isso. Não estou dizendo que todas as agências que fazem isso é nesse cenário, tá? Mas muitas agências querem receber o Pix na mesma hora, porque primeiro, o fluxo de caixa tá ruim pra cacete e tal, ele precisa ter dinheiro entrando toda hora na empresa, porque senão ele não consegue pagar as contas, e aí nesse cenário realmente tem que cobrar, ou então, que é um cenário mais sujo ainda, que esse cenário eu acho muito zoado, que é o cara que sabe que a entrega dele tá ruim,
que sabe que a entrega dele tá defasada, que pode prejudicar o cliente dele, o que é que ele faz? Pega logo o dinheiro logo agora, para não ter nem chance do cliente pedir reembolso depois. Porque não sei no teu contrato, no meu contrato eu coloco muito bem claro, né? Que o cara não pode, não tem direito a reembolso. A gente iniciou o trabalho, já iniciou o trabalho e ponto, mano. Não vai ter reembolso, não. A gente não tem reembolso nenhum valor. A não ser que a gente, sei lá, esteja errado, tenha feito alguma coisa de errado e tal. A gente coloca esse tipo de cláusula, tá? No nosso contrato. Mas o cliente pagou, basicamente não tem reembolso. Por isso que, para diminuir essa fricção de início do cara dentro da minha agência, o que a gente faz? A gente dá um pouquinho de prazo. Por exemplo, 3 dias, 2 dias para poder pagar, 5 dias. 7 dias que seja, que diferença vai fazer, velho? Receber o Pix agora ou daqui a 7 dias? Pra gente, sendo bem sincero, nada, tá? A não ser que aconteça alguma merda na operação. Por exemplo, eu tô num período da minha agência, o que eu sei é que a minha entrega da minha agência está um pouco defasada porque eu errei na gestão, tá? E esse erro eu posso até trazer um podcast também pra vocês no futuro sobre isso, tá? Eu cometi um erro de gestão muito grande na minha agência esse ano, tá? E isso nos custou a nossa margem de lucro. Tá? Não custou totalmente a nossa margem de lucro, mas a gente poderia ter tido uma margem de lucro muito melhor, tido um resultado muito melhor, se a gente tivesse corrigido esse problema no começo do ano. E a gente não corrigiu, ficou embolando ali, embolando. E eu poderia nem falar isso pra vocês, né? Que às vezes você fala, não, por que o cara vai falar isso e tal? Meu amigo, eu tô falando a realidade. Como eu digo, o podcast aqui do Agência Sem Frescura. E não do cara que fica aqui mentindo, fica enrolando, tá? Mano, eu falo a parada como ela é. Tá? Então eu tive essas tretas aqui também na minha agência. Às vezes você foi lá, o Itamar vendendo 30, 40 clientes por mês, 100 mil de venda, 150 mil de venda, e você acha que a gente não tem problema. Mano, a gente tem problema pra cacete. Como eu falo, vender dá problema e não vender dá mais problema ainda. Você escolhe o problema que você quer viver dentro da tua agência. Eu escolhi o problema de vender muito, ter problema ali e a gente vai corrigindo. E é isso, velho, não tem cenário perfeito, tá? Não tem cenário, não, você já vai nascer sabendo de tudo. Caramba, mano, você vai aprendendo aí no dia a dia, tá? Então, ó, entenda que quando tu faz com que o cliente dá a opção pro cliente para ele não precisar realizar o pagamento agora, tu diminui a fricção dele de entrada. Então, isso faz com que a tua oferta na hora da reunião fique ainda mais idiota do cara negar. Percebe? Teu valor era, sei lá, R$4.500, tu baixou pra R$3.000, R$1.500 de desconto pro cara. Se tu deu o argumento correto, ele viu o valor. Se tu deu o argumento merda, se foi, pra tu eu vou deixar R$3.000, isso não colou não. Agora se tu fez o argumento correto, o cara viu o valor nisso, tu argumentou da maneira correta, mostrou um argumento de vendas bom, um contexto bom pro cara, o que é que ele vai dizer? Ele vai ter visto o valor nesses R$1.500 de desconto que tu deu. Tu deu isenção de multa contratual e ainda falou pro cara que ele só precisa pagar daqui a 3 dias. Percebeu o quão fica idiota se o cara não fechar a reunião contigo agora? Se o cara realmente tem dinheiro e ele quer fechar, ele vai fechar. E às vezes, o ponto de receber o valor agora, se tu tá precisando pagar a conta, etc, mano, dá um jeito de receber o pagamento antes. Aí tu pode até falar, fulano, inclusive até a gente tem mais um descontinho aqui pra quem paga agora na hora da call. Você quer realizar o pagamento agora? Se você quiser já realizar o pagamento, porque, mano, pra o cliente na ponta mesmo, rapaziada, ele não paga, o cara que vai fechar contigo hoje, pra pagar daqui a 3 dias, ele tem o dinheiro hoje pra poder pagar, pô. Só que, por que esse prazo de 3 dias, por exemplo, o cara pagar, ajuda para que esse cliente feche agora contigo? Porque ele ainda não conhece a tua empresa, e tem um monte de agência caloteira no mercado, tem um monte de cara que, tipo, acontece cenário aí, o cara quer receber logo o pagamento para poder fazer uma entrega merda e sumir com o dinheiro do cliente. Tem gente mau caráter em todo lugar. Tem alunos, por exemplo, da minha mentoria Zen, que são caloteiros, velho. De verdade mesmo, velho. Tem outro, isso tem gente caloteira e safada no mercado de agência, tem gente caloteira e safada em qualquer outro mercado que tu for, tá? Tem gente aqui que vai escutar esse podcast e é um cara zoado, velho. Eu não gosto de acreditar nessa linha de raciocínio. Eu gosto de acreditar que todas as pessoas são pessoas boas, que a maioria das pessoas são pessoas boas, mas tem gente safada e caloteira em todo lugar, velho. Todo lugar, tem em todo lugar. Teve cara, velho, que entrou na minha mentoria, vendeu R$9.000 no primeiro mês. R$9.000 no primeiro mês de mentoria. O cara que tava desde janeiro sem vender porcaria nenhuma. E o cara veio dizer pra mim que não teve resultado. Existe isso, na moral. E aí nem pagou ainda, safado, velho. Mas, ó, esse é assunto para outro podcast, né? Isso acontece, tá, rapaziada? Acontece no mercado de agência, como tem outros parceiros de negócio, velho. Você tá me assistindo aqui, não me olhe só como um mentor. Olhe também como um parceiro, mano. E o cara que tá vivendo o mesmo game que você, que tá no mesmo jogo de agência que nem você. A gente só tá em momentos diferentes no game, mas a gente tá literalmente no mesmo game, mano. Eu tô aqui, cheio de problema na agência também pra poder resolver. A nossa agência tem treta, tal. E, mano, e é isso, velho. É o game que a gente escolheu jogar, tá, rapaziada? Então a gente tá, de fato, no mesmo game. Então não tô no cenário, não, mano. Não existe cenário perfeito. Não existe cenário perfeito. Então fala, mano. E vê, o cara que tá aqui no mesmo game, a gente tá vivendo a mesma parada, tem gente que é safada faz uma parada dessa. Entendeu? Imagina no dia a dia em outras empresas mais tradicionais. Vai acontecer, pô. Só que
o que tu tem que pensar? Tu tem que pensar que esse cliente que tá do outro lado ali, ele não te conhece, tu tá vendendo pra lead frio, lembra que eu falei do lead frio? Tá vendendo pra lead frio que nunca te viu, nem nada, às vezes tu tá sozinho na tua agência, tu não tem um escritório, por exemplo, como eu. Aqui, mano, quando o cliente ele te confia de qualquer coisa, o meu closer pega a câmera, com a câmera ligada e mostra o escritório pro cliente. Olha, fulano, esse aqui é o nosso diretor operacional, olha aqui, a gente tem um auditório, que é o diretor gravando aqui o podcast, ó, a gente tem aqui a sala do nosso diretor comercial, a sala da diretoria financeira, a sala do não sei o quê, a gente tá mostrando a estrutura pro cara, ó, nosso time comercial aqui, tal, então a gente sai mostrando todo mundo. Aí o cliente fala, pô, realmente é uma empresa séria, não tem nem como ele dizer que isso aqui é fake, que isso aqui é golpe, alguma coisa do tipo. Só que entenda, mano, quando tu começa a vender pra lead frio, esses caras, eles não vão te conhecer. Se eles não te conhecem, como que esse cara vai fazer o Pix pra ti ali na mesma hora? Tem como esse cara fazer? Tem, mano. Muitas das vezes o cara vai fazer, se tu usar os argumentos corretos. Mas tu precisa, tá desesperado pelo dinheiro pra ter que receber esse valor agora? Se a resposta for não, aguarda, pô, dá uns 3 dias de prazo, porque a tua oferta vai ficar ainda mais idiota se o cara não aceitar. E tá mais se o cara sumir. Aí é assunto do podcast, mas existe o Serasa, existe a negativação, existe notificação extrajudicial, existe outros meios de tu receber o teu dinheiro. Não é porque o cara vai sumir ou o cara vai desistir do projeto, etc, que ele não tem que me pagar, não. Ele tem que me pagar. Eu deixava muito dinheiro na mesa quando eu deixava isso aí passar. Tá, rapaziada? Então, ó, só pra gente recapitular aqui, e você já entender exatamente o que você precisa fazer, tá? Então vamos recapitular tudo aqui, tudo que a gente falou, que foi informação pra cacete, velho. Olha só, primeiro ponto, entenda que o fato de cobrar 2, 3 mil reais não tá ligado ao modelo high ticket. Tá ligado ao ponto de você aumentar a tua margem de lucro, fazer uma venda melhor para tua empresa, para que tu tenha um pouco mais de margem e consiga, de fato, escalar a tua agência. Não adianta só querer colocar a quantidade de clientes, porque tu não vai, de fato, crescer o teu negócio. Tu vai só inflar, tu vai só aumentar a quantidade de clientes com um ticket baixo, vai aumentar o time operacional, vai diminuir a tua margem, na verdade nem vai ter margem, vai só estar tomando prejuízo, tá? Muito cuidado com isso. Então o primeiro ponto não é o jogo do high ticket, não é hackzinho de high ticket, mano, eu odeio essas paradas. Esquece isso, tá? Não é jogo de high ticket. Segundo ponto, tem uma oferta para o cliente para o momento da call. Oferta, ou seja, uma condição especial, algo que dê vantagem para o cliente. E o cliente, ele veja a vantagem no momento da reunião. Ele tem que ver vantagem no momento da reunião. Mano, tenho vantagem realmente se eu fechar agora. Se eu deixar pra fechar depois, eu perco essa vantagem. O cara tem que ver isso, tá? Tem que ver isso, que ele perde vantagem se ele não fechar agora, tá? Você tem que passar essa visão para ele, tá? Terceiro ponto, aplique a estratégia da ancoragem de 3 níveis. Aplique as ferramentas de negociação. Existem várias, tá? Se você quer entender um pouco mais das ferramentas de negociação, me segue lá no Instagram, porque toda hora eu posto conteúdo sobre a parte comercial da agência lá no meu Instagram, @ItamarIFEds, tá? Me segue lá no Instagram que eu tenho certeza absoluta que tu vai conseguir, vai aprender muito mais conteúdo sobre fechamento, etc, aí pra tua agência, tá? Então, ó, terceiro ponto aqui, como eu tava explicando pra vocês, terceiro ponto, aplica as ferramentas de negociação. De todas as ferramentas que existem, a mais poderosa para fechar o cliente no momento da call e fechar vendas de 2, 3, 4 mil reais é a ancoragem de 3 níveis. Abaixo da ancoragem de 3 níveis, eu só diria que é a garantia. Por exemplo, enfim, mais esse assunto para outro podcast. Mas aqui a gente dá garantia de resultado também para o cliente. Resultado de venda, tá? A gente garante o cliente que ele vai ter resultado de venda, que ele vai vender mais. Em até X dias, em até 40 dias, inclusive, a gente garante isso para o cliente, tá? A gente coloca a garantia de resultado em contrato. Mas, enfim, assunto para outro podcast, tá? Então, aplica as ferramentas de negociação. Qual que é a ferramenta principal que você vai aplicar? É a ancoragem de 3 níveis, tá? Por quê? Porque ela deixa a tua oferta, quando tu une isso com a oferta única para o momento da call, tu faz com que o que tu tá apresentando para o cliente, a condição que tu está apresentando para o cliente, fique ao nível idiota, se ele negar, se ele declinar, se ele não quiser fechar contigo. Ele tem que ter essa sensação, meu amigo, se eu não fechar agora aqui, eu sou muito idiota, viu? Então ele tem que ter essa sensação para ele poder dizer assim, então eu tenho que fechar realmente com o fulano, com o Beltrano ali, beleza? E por último, mas não menos importante, diminua a fricção de entrada desse cliente na tua agência. Diminua a fricção de entrada. Por exemplo, o que é diminuir a fricção de entrada? Você pode diminuir a fricção através, por exemplo, de um prazo para pagamento. Então, em vez de cobrar o Pix pro cara na hora da call, tu fala assim, fulano, você pode pagar em até 3 dias. E você já emite fatura no Asa, já deixa tudo já estruturado, né? Obviamente. Não vai esperar daqui a 3 dias para poder esperar que o Pix na conta caia assim, do nada, tá? Isso aí não vai acontecer. Então você já emite fatura no Asa, já deixa tudo alinhado, já deixa tudo amarrado. Porque dessa forma o cara às vezes já vai fazer um call de onboarding contigo, já vai agendar, já vai pegar os acessos dele, tu já vai ter feito alguma coisa, até para tu poder cobrar esse cara depois ficar muito mais fácil, tá? Não adianta ficar desesperado por grana não, velho. Quando tu diminui essa fricção, os leads que não te conhecem, que às vezes tem alguma desconfiança, às vezes tu não tem nem posicionamento no Instagram ainda, tu não tem nenhuma estrutura, tu tem zero de estrutura, velho.
dá um prazozinho, facilita a entrada desse cliente. Não trabalhe de graça pra ninguém, tá? Não trabalhe de graça pra ninguém. Mas é muito válido tu diminuir um pouco essa fricção, dar uma condição de pagamento, fazer a negociação da maneira correta, tá? Aplicou esses 4 pontos, eu te garanto que tu vai fechar as vendas de 2, 3 mil reais em uma única call. Então, mas como é que tu garante uma parada dessa? Porque é o que eu aplico dentro da minha agência, velho. É o que os meus alunos da Zenit aplicam, o mesmo conceito. Se tem aluno da Zenit escutando isso aqui, o cara vai dizer, pô, mano, o Itamar entregou esse nível de conteúdo dentro de um podcast. Pois é, meu amigo. Como eu disse, quando tá eu sozinho aqui no podcast, é basicamente uma aula, tá, rapaziada? É literalmente uma aula, tá? E é isso que eu espero que você tenha conseguido captar aí de mensagem, tá, rapaziada? E turma, basicamente é isso, tá? Esse foi o nosso, mais um episódio aqui do nosso podcast do Agência Sem Frescura, e já vou deixar aqui meu convite novamente para você me seguir lá no Instagram, e cara, compartilha esse episódio de podcast com outros donos de agência que tu acredita que deveria aprender a vender contratos de 2, 3 mil reais. Se isso aqui te agregou pra alguma coisa, tá, mano, isso aqui me agregou, mano, agregou, eu aprendi isso aqui, comenta aqui embaixo o que foi que tu aprendeu, mas principalmente, velho, compartilha isso aqui naqueles grupos de networking que tu faz parte, todo gestor de tráfego faz parte daqueles grupos de networking, sabe? Então eu também faço parte, eu tenho meus grupos de networking também, e sempre a gente troca ideia lá nesses grupos de networking, então pega lá, pô, se você acha que esse meu conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, ajudou a abrir a tua visão pra esse ponto de cobrar mais caro, de aprender a cobrar, tipo, 2, 3 mil reais, fechar esse cliente na hora da call, se esse conteúdo agregou de fato, se tu acredita que agregou, só se você acredita que de fato agregou, compartilha esse vídeo aqui, compartilha esse podcast, esse episódio aqui do podcast dentro de algum grupo, velho, independente aí de qual grupo seja de networking e tal, mano, não tem treta com ninguém no mercado, tá? A gente tá aqui fazendo nosso trampo e é isso, o meu objetivo é fazer só que a minha mensagem chegue cada vez mais longe e possa, de fato, tirar um pouco essas frescuras do mercado. Você percebeu quando eu fiquei falando, tipo, de estratégia com nome difícil, nem nada do tipo aqui? Você percebeu quando eu fiquei falando aquelas termos mirabolantes só pra pagar de inteligentão? Mano, simples, de maneira simples, objetiva, porque é isso que precisa pra ter resultado. Para tu poder ter resultado, só precisa ser aqui, ó. Vender, gerar demanda e vender. Gerar demanda e vender. Literalmente isso, rapaziada. E é isso, turma. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui do podcast do Agência Sem Frescura. Vejo vocês no próximo episódio aqui do nosso podcast, tá? E basicamente é isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo podcast. Não esquece de compartilhar não, hein, velho? Lembra disso aqui. A forma que tu tem pra poder saber aqui se tu tá curtindo mesmo é tu compartilhar com outras pessoas também, outros donos de agência, tá? E lembra disso. Nunca esquece de fazer o básico. E lembra sempre aqui, ó. Se tem demanda, tem venda. Tamo junto. Vamos embora. Até o próximo episódio.